Olá, eu quero trazer um tema hoje que eu gosto bastante, que é a diferença que a gente pode ter na nossa vida quando a gente deixa de querer controlar tudo e passa a querer confiar tudo nas mãos de Deus, né? Existe uma grande diferença entre você achar que você controla tudo na sua vida, você viver achando que tudo depende de você, e você normalmente se frustra e fica muito cansado emocionalmente, porque isso dá um desgaste muito grande. E existe a diferença de você simplesmente obedecer e saber que existe alguém, algo maior, né, cuidando de você. E que as coisas vão ser provavelmente como ele imaginou. Que ele tem domínio sobre todas as coisas. Aquilo que você sabe e aquilo que também você não sabe. Deus está nas mesas que você não está, Deus está nas conversas que você não consegue ouvir, Deus está nos lugares onde você não consegue chegar. Então nunca nada esteve nas nossas mãos. Mas a gente tem esse falso controle, às vezes a gente gosta e tem esse apego ao controle. E o que eu quero falar nessa manhã para você é algo que a gente precisa trabalhar dentro de nós, quando a gente decide uma evolução, a nossa vida mesmo, não na nossa vida espiritual, na nossa vida, que é o nosso lado espiritual. A gente tem a necessidade de sempre prever tudo. É uma necessidade do ser humano prever tudo, antecipar tudo. Principalmente nos dias de hoje, desse controle muito grande, né? De como eu vou fazer, como vai ser. Mas Deus quebra todas essas regras. Porque Deus, ele traz soluções e caminhos que a gente não consegue imaginar. A mente humana não consegue chegar e alcançar aquilo que Deus tem. Coisas inacreditáveis aconteceram na minha vida e eu nunca poderia imaginar quando eu olho para minha história. Mas foram movimentos que Deus permitiu acontecer. Então, às vezes, você quer ter garantias antes de você agir, começar um novo projeto. Deus não vai te dar, mas a sua fé vai fazer você fazer antes das certezas e aquilo dar certo. Ter ansiedade sobre o futuro, mas espera aí, você só consegue controlar e olhar para o teu passado e para o teu dia de hoje. O futuro realmente cabe a ele, cabe a Deus. Então, entrega teu futuro a Deus. Fala, eu consigo visualizar isso, isso e isso, Deus, mas que seja feita a sua vontade, a oração que Jesus fez antes de morrer. É isso que eu quero, Senhor, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Porque a gente sabe que a vontade de Deus ela é soberana. Por quê? Porque ele entende todos os elementos que a gente não entende de uma equação. Então, tudo que ele quiser para nós sempre vai ser melhor. Só que a gente trocar e confiar nele tem que ser um carinho e um olhar como um pai, como um filho tem para o pai. Só que Deus é nosso pai. Né? O Ben e o Matias, eles precisam confiar tanto em mim, tanto no pai deles, que quando a gente fala uma coisa que é pro bem deles, eles não entenderem, porque com a limitação da idade, às vezes eles não entendem, mas eles fazerem porque eles confiam em nós. E se eu estou falando, eu já provei para você que eu sei. E que aquilo que eu tô te falando é bom para você. Eu vou te ajudar. Eu tenho tido essas conversas com o Ben, que é um pouco mais velho, recentemente. Não adianta você implantar na sua vida um excesso de planejamento, um excesso de planos, um excesso de previsão de tudo. Porque isso também vai atrair em você, primeiro, frustração se as coisas saírem errado, expectativa demais nas coisas e um medo constante de perder o controle. Porque como tá tudo na sua mão, se algo sair do controle, a falha tá com você. Porque você quis colocar todo o controle de tudo na sua mão. Não deveria ser assim. Porque a gente tem que conectar a nossa vida com a fé que a gente tem. E confiar em Deus não tem nada a ver com falta de planejamento. Deus fala sobre planejamento na Bíblia por diversas vezes, de forma muito clara. Deus, para poder fazer a terra e o céu e tudo que existe, ele levou uma semana, ele descansou no sétimo dia, ou seja, existe ordem naquilo que Deus faz. Mas você planejar não quer dizer você ficar obcecado por uma coisa e achar que só você fazendo do seu jeito vai dar certo. Eu quero falar hoje sobre essa questão de confiar em Deus, porque isso traz descanso mental. E todos nós estamos precisando desse descanso mental, desse alívio. Quem aqui pode hoje falar que não sente ansiedade, se começa a pensar muito nas coisas e nos problemas que está enfrentando? A gente precisa fazer a nossa parte, mas a gente precisa crer no impossível. A gente precisa permitir pausas. A gente precisa aceitar os processos da forma como Deus coloca para nossa vida. Talvez o que nos esgota não é a nossa rotina, não é a falta de resultado, como a gente pensa. Não é a repetição das coisas sem resultado. Mas é a tentativa de achar que está tudo nas nossas mãos. De controlar os resultados, de controlar o futuro, de controlar como as coisas vão ser. E aí, quando tudo foge de como a gente imaginou, poxa, eu vim para uma cidade nova, vim para Bauru, vim para o interior. Eu imagino que vai ser tudo assim, eu imagino tudo muito em detalhes. Quando as coisas fogem do que eu planejei, eu vou
me entristecer, concorda? Agora, se eu coloquei tudo nas mãos de Deus e falei, Deus, eu vou viver o melhor dessa cidade. O que estiver sobre as minhas mãos eu vou fazer, mas eu quero viver a sua vontade. Você não se frustra. E de fato é o que vai acontecer, porque a gente não tem controle sobre nada. Quem aqui já não viveu uma situação onde colocou 1 bilhão de planos e de repente alguém da família ficou adoecido? E aí mudou o teu foco, tua prioridade. Porque a gente só conhece as nossas prioridades de verdade, às vezes, quando acontece uma confusão na nossa vida. É um relacionamento que começa a ir muito mal, quase a ponto de separar, e a pessoa para tudo e vai focar no relacionamento. Mas, poxa, não poderia ter focado antes? Quando a coisa não estava tão séria, quando não estava tão grave? Poxa, não poderia ter pensado na saúde antes? Mas não. Viva a sua vida, faça o que você precisa fazer, mas entregue a parte de Deus a Ele. Porque Ele vai fazer a parte mais difícil e importante, que é o como. Deus, eu consigo visualizar esse projeto dando certo, mas o como Deus vai começar a abrir portas, fechar portas, colocar pessoas, mudar pessoas, movimentar tudo à sua volta, se você colocar e depositar a sua fé nele. É tudo que ele precisa, é a nossa fé. Tudo que ele precisa é que a gente entregue para ele o controle da nossa vida. E aí ele vai fazer da melhor forma. Mas poucas pessoas têm coragem de entregar, de obedecer, de ser um filho obediente. E fazer aquilo que Deus está te pedindo hoje, às vezes é mais difícil do que fazer a sua vontade. Só que a sua vontade não é certo que vai dar certo. E a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Não importa o quanto você queira resistir. Muitas vezes você já percebeu que não adianta você querer resistir a Deus. Vai ter uma hora que só Ele vai poder fazer pela sua vida e você vai ter que buscar a Ele. Por que não buscar hoje? Hoje é um ótimo dia para você buscar Deus na sua vida, sabia? Não existe um dia perfeito para isso. Se esse vídeo tá aqui para você, se você chegou a ele de alguma forma, esse é o dia para você buscar Deus na sua vida. Busque mais dele. Busque entregar a Ele seus projetos, busque entregar a Ele sua família, seu casamento, seus filhos, tudo em oração. E você vai ver as coisas mudarem, sem você precisar controlar tudo. Se esse episódio trouxe clareza para você, ajude compartilhando para pessoas da sua família, amigos, para que o canal possa crescer cada vez mais e atingir mais pessoas, né, que estão precisando de uma palavra de direção e mais dessa fé, dessa crença de que sim, nós podemos fazer muito, mas Deus pode muito mais. Eu desejo que você faça um excelente dia.